Bom, eu vou quase dando um spoiler aqui. Vou só começar aqui, apresentar. Já tá gravando. Beleza. Bom, vamos começar mais uma aula aí. Nossa aula 33, estamos chegando perto do final aí. Nós temos planejado, se eu não me engano, 38 aulas, então menos de 3, 4 semanas aí já vai acabar. Então, já estamos quase no fim aí, chegando em assuntos não menos importantes do que os já apresentados aí ao longo desse período, né? Então, hoje aí a nossa aula vai tratar sobre triângulos, teorema de Tales e teorema de Pitágoras. Então, a gente vai começar aí dando uma introdução sobre o que são os triângulos, né? Triângulo nada mais é do que um polígono de 3 lados e 3 ângulos, certo? E que há sua classificação de 6 tipos de triângulos. Alguém falou alguma coisa? Só um comentário da Ana aqui, mas não é uma dúvida. Ah, beleza. Se tiver dúvida, só falar. Então, como eu estava falando, há 6 tipos de triângulo e sua classificação depende tanto da disposição dos seus ângulos internos quanto das suas medidas de seus lados. Tá? Então, são polígonos muito comuns que aparecem com bastante frequência em exercícios de geometria, trigonometria e ótica. São essas 3 matérias principais aí que aparecem. Então, daqui a um tempo aí a gente vai trabalhar com... A gente já está trabalhando com geometria, vamos estar trabalhando também com trigonometria, então eles podem aí aparecer em outras oportunidades. Então, para você não passar, você vai conhecer, não passar aperto, né, sobre isso. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre os tipos de triângulos e as suas características. Bom, primeiro vamos fazer aí uma classificação de acordo com os ângulos do triângulo. Então nós temos aqui, nosso primeiro exemplo é o triângulo acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? Ele é um triângulo que quando possui os 3 ângulos agudos. O que significa isso? Os 3 menor do que 90 graus. Então aí, ó, a gente tem aqui, deixa eu só colocar o marcador aqui. Assim, tá. Bom, aqui a gente tem 3 símbolos gregos. É o alfa, que eu não lembro. Esse aqui é o teta. Então a gente tem, esse aqui é o gama, se eu não me engano. Então a gente tem aí que os 3 ângulos, eles são menores do que 90 graus. Tá? Então essa caracterização dos ângulos acutângulos. Tá? O obtusângulo, o que é o triângulo obtusângulo? É quando possui um ângulo obtuso, ou seja, só um ângulo é maior do que 90 graus. O resto aí são todos menores. Tá? Então aqui a gente tem esse ângulozão aqui, ele é maior do que 90 graus, né? Porque aqui seria o ângulo reto mais ou menos de 90 graus, e ele está passando aqui, está sendo um pouquinho maior. Então essa é a definição do obtusângulo, beleza? Então vamos aí para o terceiro. O terceiro é o triângulo retângulo, que é classificado quando possui um ângulo reto. Então aqui a gente tem um ângulo reto de 90 graus, certo? Então isso aqui é uma característica de um triângulo retângulo, beleza? Então esse aqui é o mais fácil de identificar, porque ele nada mais é do que um retângulo cortado no meio. Então, se você perceber aqui, se puxar um outro triângulo para cá, ele forma um quadradão aqui, um retângulo. Então, por isso que é caracterizado aí um triângulo retângulo. Beleza? Bom, a gente classificou os triângulos com relação aos ângulos e agora a gente tem a classificação de acordo com as medidas dos lados. Então, aí vamos ver o que é um triângulo equilátero. Primeira definição. É um triângulo aí que possui 3 lados com a mesma medida de comprimento. Por consequência, todo triângulo equilátero também é um equiângulo e acutângulo, pois todos os seus ângulos são iguais a 60 graus. Então, o que quer dizer aqui o acutângulo primeiro? Então, que a gente voltou aqui, a primeira definição nossa, que todos os lados, né, todos os ângulos são menores do que 90 graus, certo? Então, aqui, como todos são 60, então todos são menores do que 90. E o que é equiângulo? Equi aqui quer dizer igual, né? Ângulo. Então é ângulo igual. Então os 3 ângulos aqui são iguais, certo? Tudo bem até aí, Ana? Deu para pegar?
Sim, não, mais ou menos. Aí, professor, calma, tá falando com o microfone desligado. Deu pra entender sim. Beleza. Tudo bem. Bom, vamos passar aqui. Triângulo isósceles. O que é o triângulo isósceles? Ele é um triângulo que possui dois lados com a mesma medida de comprimento. Por consequência, possui dois ângulos iguais. Então, enquanto aqui no equilátero a gente tinha três lados iguais, aqui a gente vai ter só dois. Tá? Então, aqui a gente percebe que esse ângulo e esse ângulo são ângulos θ, são ângulos iguais. Tá? Então, eles são o mesmo. E só esse aqui que é diferentinho, que não é o igual, beleza? E por fim, a gente tem aí o escaleno. O que é um triângulo escaleno? É quando possui, quando seus três lados possuem medidas de comprimento diferentes. E por consequência, seus três ângulos possuem medidas diferentes, certo? Então aqui a gente tem para representar os comprimentos aqui A, B e C, certo? E aqui para representar os ângulos a gente tem alfa, θ e sigma. Eu acho que é sigma, enfim. Então a gente percebe que são todos diferentes. O A é diferente do B, que é diferente do C. Por consequência, esse ângulo é diferente desse ângulo, que é diferente deste outro ângulo aqui. Tá bom? Então, basicamente, a classificação dos triângulos são isso. Tá bom? Então, um resumo de tudo. O mesmo triângulo tem duas classificações. Uma classificação com relação ao seu lado e outra classificação com relação aos seus ângulos. Então, todo e qualquer triângulo tem duas classificações, tá? Obrigatoriamente. Então, todo e qualquer triângulo pode ser classificado tanto com relação aos seus lados e com relação aos seus ângulos. Então, todo triângulo equilátero também é acutângulo, como a gente já viu. Todo triângulo isósceles pode ser retângulo, obtusângulo ou acutângulo. Tá? Todo triângulo escaleno pode ser retângulo, obtusângulo e acutângulo. Então perceba que, no mínimo, um triângulo possui duas classificações. Tá? Então pode ser duas ou mais classificações. Beleza? Bom, tudo certo com relação a triângulo? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Posso prosseguir? Pode prosseguir. A Naliane entrou agora na aula, você não tem nenhuma dúvida. Ah, beleza. Então, boa noite aí, Naliane. Primeiro que a gente tratou com relação à classificação dos triângulos, tá? Eles podem ser classificados aí tanto com relação aos seus ângulos, com relação aos seus lados. No caso dos ângulos, a gente tem aí a classificação triângulo acutângulo, certo? Que ou seja, todos os seus ângulos eles são menores do que 90 graus. O obtusângulo, que ele possui um ângulo com maior de 90 graus, os outros dois são menores. E o triângulo retângulo, que é caracterizado por possuir um ângulo reto de 90 graus. Aí tem a classificação também com relação aos seus lados. O triângulo equilátero é que possui os três lados com a mesma medida, e por consequência os seus ângulos também, que possuem a mesma medida, certo? E por consequência também todo o triângulo equilátero é um equiângulo, que possui ângulos iguais, e um acutângulo, que todos são menores do que 90 graus. A gente tem aqui o triângulo isósceles, que ele possui dois lados iguais e, por consequência, dois ângulos iguais, tendo só um diferente, tanto um lado quanto um ângulo diferente. E o que possui tudo diferente, que é o triângulo escaleno. Possui os três lados diferentes e os três ângulos diferentes. Beleza? Então, resumidamente é isso. E aqui eu só estava comentando que, no mínimo, um triângulo possui duas classificações. Uma com relação aos seus ângulos e outra com relação aos seus lados. Beleza? Tudo bem? Posso prosseguir?
Pode, professor. Daqui a pouco aparece um grilinho no fundo aí. Bom, vamos prosseguir então. Teorema de Tales. Vamos começar aí com o Teorema de Tales. O Teorema de Tales foi desenvolvido, obviamente, por um Tales, né? O matemático Tales de Mileto, que demonstrou aí a existência de uma proporcionalidade nos segmentos de retas formados por retas paralelas cortadas por retas transversais. Bom, a partir desse teorema, é possível perceber a relação de proporcionalidade em várias situações. Essa relação de proporcionalidade é bem importante, né, para fazer comparações, ter uma relação com relação a outra coisa, né, tendo algum objeto aí de comparação, né, e que tem muitas aplicações, principalmente com relação à astronomia e também com relação a triângulos. Astronomia aí a gente pode observar a aproximação aí, desenhos com relação as estrelas, né, e tudo mais. Bom, Tales de Mileto foi um filósofo aí pré-socrático, ou seja, antes daí de Sócrates, que deu grandes contribuições não só para a filosofia, mas também para a matemática, na busca de compreender melhor o universo. Então ele tem uma historiazinha aí no meio da matemática aí para saber de onde que originou aí esse teorema. Então a gente vai explorar um pouquinho mais esse teorema agora. Bom, o Teorema de Tales ele afirma que um feixe de retas paralelas determina sobre duas retas transversais segmentos proporcionais. Nossa, mas o que isso quer dizer? Calma lá, vamos entender aos poucos. Então aqui a gente tem duas retas, certo? E aqui a gente tem retas transversais a essa reta. Então, esse traçado dessas retas aqui, essas retas que está na horizontal, elas permitem identificar qual que é a proporcionalidade entre as medidas existentes dentro dessa geometria aqui. Ela se aproxima com um triângulo, mas não chega a ser um triângulo aqui nesse caso. Chega a ser mesmo duas retas aqui. No caso aqui, elas não estão paralelas, né? Elas estão concorrentes. E essas retas paralelas vão ajudar a gente a identificar a relação entre essas medidas, né? Então, aqui na imagem, nessa imagem aqui, há vários segmentos de reta. Então, aqui a gente tem o segmento AB, certo? Formado por essa reta aqui cruzando, essas duas retas aqui, na verdade, cruzando com essa reta maior aqui, certo? AB, BC, DE, EF, AC e DF. Ou seja, o cruzamento dessas retas paralelas e na horizontal com essas outras retas aqui que estão concorrentes, essas que estão em vermelho, elas possuem a capacidade de criar esses vários segmentos aqui que eu disse para vocês para fazer essa relação, tá? Então, ó, é possível compará-los de duas formas. Uma delas é comparar os segmentos de uma mesma reta transversal. Então, aqui o que a gente pode fazer? A gente pode comparar AB sobre BC é igual a DE sobre EF. Então, aqui eles estão na mesma localização aqui, certo? Só que eles estão em retas diferentes. Então, eu consigo comparar essa reta aqui com essa reta aqui através dessas ligações aqui que criam os segmentos, tá? Pode parecer confuso no início, mas é normal, tá? Então a gente vai olhar isso daí com calma para poder observar da melhor maneira possível, tá bom? Aí outra coisa que a gente pode fazer, em vez de ligar aqui com o AB sobre o BC, a gente pode fazer a relação de AB com AC, ou seja, tem esse segmentozinho aqui, certo? E tem esse outro segmentozinho aqui, que liga A até C. E a mesma coisa a gente faz para cá. Então a gente faz a ligação de AE com DE com DF, tá? Então a relação vai ser
basicamente a mesma, tá bom? Ficou confuso, gente? Deu para entender? Ficou confuso demais? Não deu para entender nada? E aí, gente, vocês estão ligando? Estão ouvindo? Então confirma no chat aí para a Maria poder me passar. Eu não estou olhando o chat. Deu para entender sim, professor. Deu mesmo? Estou mentindo não? Certeza? Não, Posso deu cobrar, para entender. posso cobrar um teste agora aqui que vocês vão saber já? Podemos tentar. Ah, beleza. Então, com letras, fica confuso isso daqui, né? Pô, o que é isso aqui? Isso aqui é um A, B, o que é esse traço aqui em cima? Esse traço aqui em cima, não sei se vocês já viram, mas ele representa um segmento. Aqui dois pontos, ou seja, A e B, que se interligam formando esse traço aqui. Então é o traço que liga A até B. Então esse traço do meio aqui, ó, é uma divisão. Tá? Então não confundam esse traço aqui com esse traço aqui. Tanto que tem outro aqui em cima do BC, ou seja, que liga aqui o B e o C, formam um outro traço, tá bom? Então com números isso aqui vai ficar mais fácil de compreender, tá bom? Aí, ó, outra maneira de realizar essa comparação, mas que ainda assim gera o mesmo resultado, é montar a razão entre o segmento de uma reta transversal sob o mesmo segmento equivalente. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, ó. AB sobre DE, ó, sobre DE, certo? Aqui. E BC sobre EF. BC sobre EF. Então aqui, neste caso, a gente estava comparando AC sobre BC, AB sobre BC, AB sobre AC, meu Deus do céu, tô travando tudo aqui. Então a gente analisava só esse segmento aqui e depois sobre esse segmento aqui. Então aqui é igual a DE sobre EF. Aqui não. Aqui a gente vai analisar, nesse caso aqui, a gente vai analisar AB sobre DE é igual a BC sobre EF. Tá? Então, isso aqui é a relação de equivalência, tá bom? Então, uma coisa, ela se iguala a outra coisa, tá? Então, é isso que quer dizer o teorema de Tales. Então, eu pego parâmetros, que no caso são esses segmentozinhos aqui, para mim conseguir fazer a relação de igualdade entre um e outro, tá bom? Então, ó, independente da forma escolhida para montar as proporções, é possível encontrar o valor desses segmentos a partir da propriedade fundamental da proporção. Tá bom? Bom, na prática, utiliza-se o teorema de Tales como objetivo de encontrar valores desconhecidos de situações que envolvem retas paralelas e retas transversais. Então, aqui neste exemplo aqui, eu tenho um valor de 10, aqui eu tenho um valor de 12, aqui eu tenho um valor de 7, mas eu não tenho esse valor. Então, como que eu posso encontrar esse valor aqui, sendo que eu só tenho este valor de 10 desse lado? Utilizando o teorema de Tales, aplicando ele, certo? Bom, montando aí a proporção, temos que 10 está para x e assim como 12 está para 7. Então aqui a gente tem esse exemplo aqui, ó, do primeiro caso. Primeiro caso, o que a gente fez? A gente ligou aqui o AB sobre BC, certo? E igualou a DE sobre EF. O que é o AB nesse caso aqui? Nesse caso aqui, ó, o AB aqui é o 10. Não é o 10. O que é o BC? BC é o X, certo? Igual a... O que é o DE? DE é o 12, certo? Que é o segmento que liga aqui. E o EF é o 7. Então a gente faz essa relação, a gente consegue chegar no valor de X. Então, mesmo faltando esse valor aqui, aplicando o teorema de Tales, a gente consegue encontrá-lo através desta relação. Vamos supor que isso aqui seja uma quadra de uma rua.
né? Que seja um quarteirão. E a pessoa tem todas essas medidas aqui, só falta essa aqui, o pedreiro quer medir e esqueceu a trena. É preguiçoso, acordou de manhã com preguiça de trabalhar e deixou na casa a trena e nem olhou direito as ferramentas que estava levando. Então, se ele tiver essa relação aqui na cabeça, né, ele consegue resolver aí sem precisar de uma trena. Lógico que com uma trena é muito mais prático, né? Ele só vai chegar lá e vai ter a medição na hora. Mas é uma aplicação possível aí, tá bom? E a relação do teorema de Tales em triângulos também é uma coisa possível de ser feita. Então percebam que aqui a gente pode traçar retas aqui, transversais a esse triângulo, para identificar medidas. Então aqui eu não tenho x, certo? E eu tenho esses outros valores aqui, certo? E eu consigo determiná-los. Tá? Então, ó, uma das aplicações mais importantes do teorema de Tales é no estudo em triângulos. A traçar uma reta paralela na base, essa reta aqui, ó, é possível construir um triângulo menor, certo? Semelhante ao triângulo maior. Além disso, os segmentos formados pela lateral do triângulo também são proporcionais. Segmentos aqui, ó, formados aqui nas laterais. O que possibilita a aplicação do teorema de Tales para encontrar valores desconhecidos nesse triângulo. Então, por exemplo, eu quero encontrar um valor aqui aleatório ao longo dessa distância aqui. Eu tenho essa distância, vamos supor que eu tenho essa distância aqui conhecida, de A até B, mas eu quero encontrar qualquer valor aqui dentro desta reta. Como que eu consigo fazer isso? Utilizando o teorema de Tales. Tá? Então aqui, ó, o exemplo, calcule o valor de BD, aqui, ó, BD, sabendo que o segmento de reta DE é paralelo à base do triângulo AC. Que é o triângulo AC? É esse triângulo aqui. Tá? Então, quando a gente tem esse triângulo AC, ele conta o ponto inicial e o ponto final. Então, é esse triângulo aqui, tá bom? Como que a gente vai resolver isso daí? Então, a gente vai montar a proporção. Do mesmo jeito que a gente fez na questão da rua lá, né, que eu chamei de rua, a gente vai fazer aqui nos triângulos. Então, sabendo que x está para 13, assim como 8 está para 16, a gente faz a relação e consegue encontrar o x. Tá? Então, o x está aqui em cima. A única diferença é eu identificar aonde que está o meu x aqui. O x está no primeiro, então ele vai em cima. O x está no segundo, que nem estava no outro caso, então ele vai embaixo. Então é importante vocês identificarem aonde que está o x aqui que eu preciso encontrar. E imaginar na relação para sair o valor, tá bom? E se vocês colocarem em algum lugar aqui errado, o resultado também, consequentemente, sai errado, tá bom? Beleza, gente? Deu para entender? Mas eu já vou passar para o teorema de Pitágoras. Tudo certo aqui? Tudo certo. Beleza. Mariane também, tudo certo? E não, mais ou menos. Saiu. Acho que ela caiu ou não escutou. Acho que dá para você continuar, Jasmine. Beleza. Bom, vamos prosseguir aqui para o teorema de Pitágoras. Né? Eu vou dar o teorema de Pitágoras aqui aplicado no estudo da trigonometria, que é a principal matéria que vai abordar o teorema de Pitágoras. Tá? Então, ó, os estudos trigonométricos possuem uma relação muito importante com o teorema de Pitágoras, pois através de sua aplicação determinamos valores e medidas desconhecidas. O teorema de Pitágoras é uma expressão que pode ser aplicada em qualquer triângulo retângulo. Triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, a primeira coisa que vocês precisam guardar,
Você aí, Ana, que está acompanhando ao vivo, quem estiver assistindo a gravação, aplicar o teorema de Pitágoras é possível somente em triângulos retângulos, tá? Beleza? Então, ó, o que a gente tem aqui nessa imagem? A, B, C. O que é cada um deles? O A, hipotenusa, o B é um cateto e o C é um outro cateto, tá? Primeira coisa que a gente vai identificar nesse triângulo, beleza? Então, ó, o ângulo reto, ele é a junção de dois catetos, tá? O ângulo reto é a junção de dois catetos. O lado maior é sempre a hipotenusa, tá bom? Primeira coisa aí que vocês vão ter que ou relembrar ou pegar agora de dica com a gente para poder analisar, beleza? Então, tem um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, pode ser aplicado aí o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, ó, o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, isso aqui, transformando toda essa frase aqui matematicamente, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que A quadrado, ou seja, a hipotenusa aqui é o quadrado, é igual a B quadrado mais C quadrado, certo? São aí dois catetos. Perdão o barulho aí, gente, que o cachorro aqui estão atacado agora. Bom, podemos utilizar esse teorema para facilitar o cálculo da diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero. Triângulos com dois lados iguais. Então, vamos fazer primeiro aí a aplicação da diagonal de um quadrado. Então, aqui a gente tem o quadrado ABCD e a gente quer calcular essa diagonal aqui, certo? Então, como que eu posso fazer isso? Posso fazer isso aí quebrando esse quadrado no meio, como está nessa imagem aqui, imaginária, né? E essa diagonal ela vai ser a minha hipotenusa, certo? Então, se ela é a minha hipotenusa, ela é de frente aqui com um ângulo reto, os outros dois lados vão ser catetos. A partir disso, eu consigo jogar na equação de Pitágoras e já descobrir esse lado diretamente, porque os meus dois outros lados eles já são conhecidos, certo? Então, como que vai ficar aí? Então, aqui eu tenho o meu lado entre A e C, o meu outro lado entre C e D, e a minha hipotenusa aqui, que é a diagonal, certo? Aqui eu tenho dois ângulos menores, beleza? Então, ó, aplicando o teorema de Pitágoras, o que a gente vai ter? A gente vai ter que D quadrado é igual a L quadrado mais L ao quadrado, certo? Aqui é L, aqui também é L, porque são medidas iguais, né? Um quadrado, certo? Então, aqui a gente tem que D quadrado é igual a 2L ao quadrado. Por que 2L ao quadrado? Lembra que aqui na frente do L tem um aqui imaginário, né? Então, L mais L é igual a 2L. Se não tivesse nada aqui, se não tivesse o L aqui, fosse só 1 mais 1, seria 2. Então, 2 está na frente do L. Beleza. Aí, o que a gente pode fazer? A gente tem aqui quadrado desse lado e tem quadrado desse lado. Eu tenho que tirar o quadrado desse lado aqui. Posso fazer de duas formas. Passando diretamente aqui o quadrado em forma de raiz, ou aplicar a raiz dos dois lados, tá? Aí tanto faz, o resultado vai dar o mesmo, tá bom? O que é mais fácil de identificar? É mais fácil de identificar passando a raiz dos dois lados, ou seja, são manobras matemáticas que a gente faz para simplificar equações. Então isso é possível, tá? E é uma coisa que eu, inclusive, demorei para pegar essas coisas aí ao longo da graduação, ao longo do ensino médio, e é possível a gente fazer manobras para simplificar equações. Então, se eu tenho um valor aqui que ele está ao quadrado e o outro lado também, eu posso simplesmente fazer a equação inversa, né, a função inversa, a operação inversa, perdão, para simplificar isso daí. Então, se eu passar a raiz desse lado aqui, essa raiz vai cancelar com o quadrado, e aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho que raiz de 2L ao quadrado. Então, o quadrado aqui do L vai cortar com a raiz, certo? Só que eu não posso esquecer que uma coisa é cortar com o L e outra coisa é o 2. O 2 eu não tenho nada aqui que possa cortar. Então, ele vai ficar dentro da raiz. Só o L aqui que vai sair. Então, vai ficar D igual a L raiz de 2, certo? Então, ó, portanto, a diagonal do quadrado pode ser calculada por
L raiz de 2. Aí a pessoa só dá o valor do L, ela consegue bater aí na calculadora ou em algum outro lugar para descobrir qual que é o valor dessa diagonal. Beleza? Deu para entender? Sim? Sim. Beleza. Qualquer dúvida, pode falar, tá bom? Não saia da aula com dúvida, por favor. Apesar que sempre estamos aí para tirar as dúvidas depois. Beleza? Bom, agora vamos para o segundo caso, né? Para determinar a altura de um triângulo equilátero. Então, ó, dado um triângulo equilátero ABC, com lados e ângulos iguais, ou seja, aqui é um triângulo equilátero, né? Lados iguais, é um equiângulo também, né? Ângulos iguais. Então, o que a gente vai fazer? Traçando uma reta que parte de A e é perpendicular ao segmento BC, ou seja, ela parte aqui desse ponto A e ela é perpendicular, ou seja, ela traça aqui 90 graus com esse segmento que vai do B até o C, teremos a altura desse triângulo H. A altura desse triângulo que é o H. Tá? Então, ó, os lados são chamados de L. Certo? Então, como todos os lados são iguais, todos os lados são L. Como todos os lados são iguais, a reta AH, ou seja, A até esse ponto aqui central entre B e C, certo? Esse Hzão aqui, não confunde com esse Hzinho aqui. Esse Hzinho aqui é a altura. Irá dividir a base em duas partes iguais, certo? Então, gente, se tiver muito barulho, se vocês não estiverem ouvindo, eu dou uma parada aqui, tá? O barulho aqui tá tenso. Vocês estão conseguindo ouvir normal? As cachorradas. Pode deixar as cachorradas, não tá atrapalhando. Beleza. Então eu vou continuar aqui, tá? Se vocês não estiverem ouvindo, aí eu paro aqui. Bom, então essa reta aqui, que vai de A até Hzão aqui, formou o meu Hzinho, que é a altura. E esse Hzinho dividiu o meu triângulo equilátero em duas partes. Ou seja, um triângulo equilátero virou dois triângulos de ângulo reto, né? Triângulo retângulo. Então, um triângulo equilátero virou dois triângulos retângulos. E como aqui ele dividiu no meio, como o meu comprimento era L, aqui ficou L por 2 e aqui ficou L por 2. Então agora eu tenho L, L por 2 e H. Então com essas medidas eu consigo aplicar o teorema de Pitágoras. Como fica isso? Qual que é a minha hipotenusa nesse caso? Vamos voltar para cá. A minha hipotenusa, ela não está de frente com o ângulo reto e ela não é a minha maior medida. Então, neste caso aqui, de frente para o meu ângulo reto, valor aqui no meu ângulo reto, de 90 graus. O que está na minha frente? A hipotenusa. Qual que é o que está na minha frente aqui? É o L. Tá? Então, o L aqui, nesse caso, é a minha hipotenusa. Por consequência, os outros dois são catetos. Então, aqui vai ficar H ao quadrado mais L por 2, que é essa medidinha aqui, ao quadrado. Tá? Aí, o que vai ficar? Copio aqui o L ao quadrado igual a H ao quadrado, copio também. E aqui, um passo importante, que o quadrado vai tanto para o L quanto para o 2. Tá? Então, L ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Por isso que surgiu esse 4 aqui. Certo? Bom, o que a gente vai fazer agora? Nossa, o que ele fez daqui para cá? Né? O que ele fez daqui para cá? É mais uma artimanha matemática. Eu preciso sumir com esse 4 daqui, que ele está atrapalhando a minha equação. Né? Eu não tenho como passar para cá, porque ele está somando com esse H aqui. Né? Se tivesse uma multiplicação, eu poderia passar para cá tranquilamente. Mas ele está atrapalhando aqui e eu não consigo simplificar ela. O que eu tenho que fazer? Eu posso, como ele está dividindo, eu posso pegar essa equação inteira, os dois lados, multiplicar por 4. Por quê?
Na hora que eu multiplicar esse daqui, L ao quadrado por 4 vezes 4, vai sumir o 4 daqui. E já vai sumir o meu problema. Porém, o 4 vai multiplicar também o H ao quadrado e também o L ao quadrado. Por isso que o 4 apareceu aqui. Tá? Então aqui multiplicou L ao quadrado por 4, L ao quadrado, 4L ao quadrado. H ao quadrado por 4, 4H ao quadrado. Mais o L que cortou aqui. Tá? Então isso aí é um passo muito importante para vocês saberem. Tá? Então se aqui tivesse por 2, por exemplo, L ao quadrado por 2, multiplicaria tudo por 2. Se aqui tivesse 1000, multiplicaria tudo por 1000. 1 milhão por 1 milhão. E assim vai sucessivamente. Tá bom? Bom, aí agora saiu do meu problema aqui de baixo. Agora eu posso trabalhar e remanejar tudo isso daqui. Tá? Mas parece, nossa, isso aí é uma farofa, um angu, meu Deus do céu, não vou conseguir chegar lá, calma, vamos por partes. Tá? Então, ó, primeira coisa, a gente já conseguiu aqui tirar os nossos intrusos aqui que estavam atrapalhando. Agora, a gente vai juntar as letras. Né? Então, o que a gente vai fazer? Vai passar esse L ao quadrado aqui para o outro lado. Certo? Então, ó, passando o L aqui para o outro lado, tá mais, vai ficar menos. Ficou menos aqui, ó. Aqui só foi uma inversão aqui da equação, né? Aqui passou para cá e aqui passou para cá. Mas não muda nada, tá bom? Então, ó, 4H ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos, que passou para o outro lado, L ao quadrado. Então vai ficar 3L ao quadrado. Bom, chegamos no caso que a gente fez aqui do outro. Né? Lembra que a gente passou aqui a raiz? Lá a gente vai fazer a mesma coisa. Vai simplificar passando a raiz dos dois lados. Então, ó, passando aqui a raiz dos dois lados, vai ficar o quê? Raiz de 4 é 2 e raiz de H é H. Raiz de H ao quadrado é H. E aqui, L ao quadrado, cortou com a raiz, sai para fora, mas não tem raiz de 3, número inteiro. Então, ela vai ficar dentro da raiz de 3. Então, só para finalizar, o que ficou aqui? Para mim isolar o H, passa para o outro lado 2. Vai ficar H igual a L, raiz de 3 por 2. Tá? Então, ó, portanto, a altura do triângulo equilátero será dado sempre por L, eu acho que é H, viu? É H aqui, não é L. Está errado aqui. H igual a L, raiz de 3 por 2. Tá? Aqui foi um errinho. Tudo bem? Tudo bem, Ana? Deu para entender? Ficou confuso? Deu para entender sim, professor. É meio complicado, mas deu para entender. É meio complicado, principalmente por causa dessas artimanhas matemáticas aqui. Né? A gente tem que primeiro relacionar aqui e saber identificar o que é cada um do teorema, né? O que é o cateto, o que é a minha hipotenusa em cada caso, e depois a simplificação aqui das contas. Né? Nossa, eu cheguei nessa equação aqui, meu Deus, como que eu vou tirar esse 4 daqui? Ah, eu posso multiplicar por 4, ele vai sair daqui. Mas, para mim não alterar o resultado, eu tenho que multiplicar tudo, a equação inteira. Então as outras também eu tenho que multiplicar. Ah, cheguei cheguei nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu faço. Ah, eu simplifico os dois. Né? Simplifico os dois lados, passando aqui a raiz, só para mim sumir com esse quadrado, e daí eu já vou conseguir resolver. Tá? Hoje, eu acabei esquecendo, na verdade, até peço desculpa, de elaborar exercícios, tá? E acho que como já está dando a nossa hora aí, vai ficar complicado de fazer um exercício agora, tá? Então, vai ter exercícios lá na apostila, tá bom? Para você treinar, vocês treinarem. E assim que vocês resolverem, tiverem alguma dúvida, podem nos informar, tá bom? Então, Ana, você quer fazer um exemplo rapidinho aí, nos 10 minutos que resta? Monto aqui rapidinho. As outras pode ser com essa conta aqui? Que tá na tela? Oi? Pode ser com essa do Teorema de Pitágoras no estudo da trigonometria? Isso. Eu vou... Quer ver, ó? Ver se eu consigo aqui. O duro é fazer um ângulo reto aqui, mas o que eu queria fazer? Eu iria fazer um triângulo aqui para você. Meu Deus. Como que eu apago isso?
Coisa feia. Não precisa se preocupar, não, professor, com o desenho. Eu sei que é ruim desenhar pelo computador. Infelizmente eu ainda não tenho um tablet aí para, apesar que eu sou ruim também para escrever na mão, né? Não sai reto também. Mas tem régua, né? Mas enfim, tentar fazer o mais reto possível aqui. Imagina que isso aqui é uma reta, tá? Só isso aqui que saiu meio ruimzinho. Mas enfim. Então aqui eu tenho o meu ângulo reto, tá? E aqui, vamos supor que aqui é x, tá? Aqui vai ser 5 e aqui é 10. Meu pai amado. Primeiro eu tenho que fazer isso. Vamos lá. 10. Pronto. Aí eu quero que você, rapidinho aí, Ana, não rapidinho para apressar você, né? Mas é um exercício mais só para aplicação mesmo. Através do teorema de Pitágoras, você encontrar esse x aqui, tá bom? Então eu vou dar o tempinho aí para você. Assim que você conseguir, você me avisa, tá bom? É pra mim resolver? Isso. Calma aí Pode que eu ser? vou pegar uma folha aqui, então. Não é problema. Esse daí é o normal, né? Da hipotenusa ao quadrado. Isso. Tá, Normalzinho. Só identificar aqui qual que é cateto, qual que é hipotenusa e aplicar lá no teorema. Eu vou tentar deixar aqui o teorema. A quadrado igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá bom? Aqui é o teorema de Pitágoras. tá bom, vou fazer aqui rapidão. A Liane tá por aí ainda ou ela saiu? Ela tá na chamada? Tá aqui Oi? sim. Tá. Tá aqui. Ah, então desculpa, a Liane também, que pode fazer, tá? Eu achei que só a Ana tava aí, mas você pode fazer também, tá bom? Josmane continua gravando? Professor, Oi. quando você ir passar pro outro lado, ele vai mudar o sinal? Isso, é o sinal inverso. Tá, então acho que eu fiz. Tá, a gente vai resolver aqui e comparar com o seu, tá bom? Tá bom. Ah, o Maria, você pode parar de gravar. Não precisa gravar essa parte, não.